Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com o deputado Zé Neto. Perfil absolutamente definido, parlamentar de estopo e de imagem agressiva. Deputado Zé Neto cumpre seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Regresso do PT de Feira de Santana, onde foi vereador. Deputado Zé Neto já faz história nesse parlamento. Balanço dos 6 meses. 6 meses importantes para a história da Bahia, para a reformulação de valores no nosso Estado. A Assembleia mais democrática, a Assembleia mais aberta. A própria eleição em Marcelo já demonstra claramente que a Assembleia vive um novo tempo de compreensão, de harmonia, e os próprios meandros da Assembleia são outros. Então a gente vive um momento muito importante. E no Estado, a vitória de Wagner demonstra claramente a mudança de paradigma, a mudança de visão do Estado, né? Um Estado mais democrático, um Estado onde se busca agora resgatar suas instituições, seus valores, a necessidade de transparência, e isso é uma necessidade inclusive imediata, e coisas inovadoras como, por exemplo, o fato de que agora, nesse próximo mês, nós já estamos recebendo aí do governo do Estado um acesso direto para todos os cidadãos que poderão, daí para frente, receber as informações do Estado no que diz às suas contas e todos os seus contratos e todas as suas situações administrativas diretamente em sua casa, apenas um terminal de internet. Muito diferente do que nós vivíamos anteriormente, quando sequer esta casa, os seus deputados tinham uma senha que era exigível para que nós pudéssemos ter acesso às contas do Estado. Então a gente vive, todos nós, digo, a Bahia como um todo, vive um novo momento da política, um novo momento do Estado, um novo mesmo momento da construção de uma sociedade mais justa e digna. Apesar desse clima mais leve da Assembleia, apesar de uma Assembleia oxigenada e de uma Assembleia que fala, segundo a expressão do próprio líder Valdemar Pereira, a Assembleia votou pouco ela própria, ou seja, tem pouco projeto de deputado votado e definido. Por que isso? Olha, antes se via isso por conta de uma intervenção do Poder Executivo. O Poder Executivo não queria, a bancada da maioria não queria. Hoje eu posso dizer com tranquilidade, o Poder Executivo não intervém. Esta casa tem soberania como nunca teve. E a ineficiência desse processo é nossa mesmo. Sou presidente da Comissão de Justiça, tenho feito um trabalho muito cuidadoso. Desde o começo nós trouxemos aqui juristas, trouxemos aqui o Dile Cunha, trouxemos o Aras, né? O Augusto Aras, um grande jurista, um grande processualista. Enfim, trouxemos Rafael, várias figuras aqui do direito processual da Bahia, especialmente no tocante às questões administrativas e constitucionais, vieram, debateram com a Assembleia a questão da constitucionalidade. Conversamos diretamente com o Rui Cruz também, que esteve presente nesses debates. Ficamos a cavalheiros para entender o momento da Assembleia e as dificuldades constitucionais que pairam em todo o país, mas que poderiam ser, evidentemente, contornadas na medida que houvesse boa vontade por parte de todos na construção desse momento novo, onde os deputados poderiam ter os seus projetos votados. Mas quero dizer que há também, isso não podemos negar, boa vontade por parte da liderança de oposição, né? O que antes não havia por parte da oposição atual, que era esse interesse em face de dificuldades com o próprio Executivo em fazer com que essa casa funcionasse. Hoje nós não podemos negar que existe boa vontade por parte da oposição também de que esses projetos andem. Mas, evidentemente, na hora da prática, o que acontece? Você distribui os projetos para que eles sejam levados aos deputados, que deverão dar seus pareceres como relatores. De 50 projetos, aí 2 meses depois você tem 10, 15 projetos que voltaram. Muitos pareceres dados equivocadamente. Além do mais, a gente tem uma outra dificuldade no que diz respeito à técnica processual legislativa. A gente tem que perceber essa dificuldade, porque, aliás, a gente não tinha muita essa visão da técnica processual legislativa em função de que os projetos tinham muito um cunho político e esperavam na gaveta para serem objeto de negociações que muitas vezes faziam com que esses projetos tivessem dispensa de formalidade,
regimental, porque era um objeto de acordo de lideranças, e nessas dispensas de formalidade se deixava de lado as formalidades e as legalidades. Portanto, por muitas vezes nós vimos aqui um desses casos, 10 projetos foram aprovados aqui no penúltimo semestre de 2005, e no primeiro semestre de 2005, melhor dizendo, no penúltimo semestre que eu falo da legislatura, mas no primeiro semestre de 2005, e todos esses projetos voltaram com o veto do governador Paulo Souto. Por quê? Porque estavam, na verdade, repletos de ilegalidade e de inconstitucionalidade. Então a gente tem agora, nesse segundo semestre, que corrigir essa situação. Nós não podemos mais dizer que a Casa não está votando no projeto de deputado porque tem pé do executivo, tem interesses outros. Não, nós temos que fazer o entendimento, e esse entendimento já existe, né? Agora temos que fazer um esforço, cada um tem que fazer um esforço de buscar fazer com que os seus projetos sejam mais engarilhados, buscar a compreensão e o diálogo com as forças. Inclusive aqui eu não posso deixar de dizer que tanto o deputado Roberto Muniz, como também o deputado Judas Penedo tem absolvido esse entendimento. Então, acho que no segundo semestre dá para que a gente consiga estabelecer as dificuldades e as vantagens, claramente, de fazer com que essa casa volte a funcionar. Nós queremos que as vantagens sejam observadas com muito mais carinho. E as dificuldades, elas são enfrentadas. Eu tenho certeza que nesse segundo semestre nós, já entendendo que não depende de ninguém, depende de nós mesmos, e também de ampliar o número de projetos com as interlocuções com a sociedade, encaminharemos esses projetos para que sejam votados dentro de um rito ordinário, processual, legislativo, adequado. Porque também votar projeto em acordo feito na base vamos abrir mão do regimento, essa coisa toda não funciona. Acho que é fazer com que o processo legislativo normal caminhe para valorizar suas etapas. Deputado Zé Neto, o senhor é um deputado de perfil irrequieto, muitas vezes agressivo. Deputado que, num outro momento, fundamenta as questões de forma muito assentada. Quando vai à tribuna, vai com conhecimento de causa. Num outro momento, tem uma capacidade enorme de conciliar. É um conciliador por excelência. Como é que consegue produzir esse equilíbrio? Ou viver nessa adversidade? Na verdade, eu sou de muita ação. Eu gosto de ver resultado nas coisas. Desde o movimento estudantil, nos anos 80, o pessoal dizia, chegou um tarefeiro ali. Eu falei, eu sou tarefeiro. Eu gosto de ser tarefeiro. E gosto de lastrear todas as minhas tarefas com estudo, com documentação, com conteúdo. Acho que essa é a lógica da construção. Conteúdo e ação. E eu tenho tido na casa, evidentemente, tem hora que é meu temperamento, às vezes eu sou mais enérgico mesmo, é meu jeito de ser. Mas isso não tira a ternura, nem tira o encanto de respeitar os meus colegas e fazer as formulações que a gente precisa na hora que necessita de um caminho e de um espaço para o diálogo. Então não tenho dificuldade nenhuma em dialogar, muito pelo contrário. Agora, o embate é o embate. Quando você está na plenária como deputado, você tem que ser de embate mesmo, porque existe um processo de enfrentamento político. Entretanto, quando eu estou na mesa da Comissão de Justiça, eu procuro ao máximo, e sempre que eu chego na Assembleia, eu peço a proteção de Deus, que é para sempre me dar norte de entender que meu posicionamento como presidente de uma comissão importante como a de Justiça tem que ser norteado, acima de tudo, pelo bom senso. E aí eu deixo as questões individuais de lado, deixo as questões partidárias de lado e vou trabalhando o bem comum e o interesse coletivo, que eu acho que esse é o objetivo desta casa, principalmente no tocante hoje a essa reformulação que o Estado vem vivendo e que a gente precisa fazer com que ela seja realmente traduzida na prática em benefícios para a sociedade baiana. Há que ser duro, mas sem perder a ternura. Exatamente. Semana eu estava com a camisa daquela de Che Guevara, exatamente isso. Há que ser duro, mas sem perder a ternura jamais. Perfeito. E os melhores homens de diálogo são aqueles que viveram os embates, e aí compreendem um lado e outro. Então eu tenho vivido muito aquele movimento social e continuo vivendo. Eu vendo o movimento social. Hoje, como governo, evidentemente que a gente muda o foco da ação. Antes a gente brigava para ser ouvido, nós brigávamos para ter acesso aos diálogos, às mesas de negociação. Hoje a gente tem que realizar. Então a gente vem para o outro lado da mesa, mas com um objetivo que é o mesmo, de alcançar situações que possam contemplar interesses coletivos. O senhor é egresso do movimento estudantil. Dos anos onde 80. veio o Lídice, de onde veio o Jorge Sola, de onde veio
a Alfaia e outros tantos que hoje bailam aí na cena política da Bahia. Mas o movimento estudantil passa por um momento, por uma fase de esvaziamento. Não se produz líderes mais. Qual a razão, deputado? Eu acho assim, em verdade, eu fiquei outro dia conversando com meu sobrinho, tem 23 anos, e dizendo a ele, se nós tivéssemos celular naquela época, nós tínhamos revolucionado o Brasil. Aquela campanha de Ietajá tinha sido 5 vezes mais contundente no que diz respeito à participação dos jovens. E outros tantos movimentos que acabaram, inclusive, derrubando o presidente da República. O impeachment de Collor veio praticamente dos jovens, dos estudantes. Mas é um fenômeno que eu acho que nós estamos vivendo. Nesse instante, eu me lembro quando fui fazer o movimento estudantil, nós tínhamos assim como parâmetro para quem fosse fazer o movimento de que o sujeito tivesse conhecimento, né? Ele soubesse que era Lenin, soubesse que era Marx, soubesse quem era Chaplin, tivesse noção, pelo menos umas 15 páginas do Capital e por aí. Smetak, quer dizer, você tinha que saber um pouco da cultura geral, tinha que ter venerar a mãe menininha, aquela coisa toda de um processo todo rico, né, de conhecimento, de cultura, tanto no campo político como no campo geral. A musicalidade tinha um enriquecimento que era fabuloso. Nós tínhamos uma Diana Pequena, nós tínhamos um Fábio Paz, nós tínhamos um Alomar, nós tínhamos uma Mercedes Sosa, né, um Bob Dylan, enfim, o aparato cultural era outro. Hoje, evidentemente que eu fico impressionado com o Google, que a gente coloca uma palavra no Google e você consegue mil e um textos e citações, né? Verdade. E formulações. Imagine, quer dizer, hoje você tem uma gama muito maior de informação e uma gama muito menor de formação. Eu acho que naquela época do movimento estudantil nós tínhamos mais formação, né, e buscávamos mais informação. Tínhamos objetos muito mais centrados e, diria, muito mais focados. Hoje eu acho que é um certo desfocamento por parte desse momento que a juventude vive, mas acho que um processo também de transição que nós estamos passando no Brasil, no pós-abertura, no pós-movimento democrático. Isso é um contexto que a gente está vivendo. O movimento estudantil, você vai ver, o que você falou agora há pouco, eu fiz um movimento estudantil naquela época, tinha Sola, tinha Mauri, que também está na Secretaria de Saúde, nós tínhamos Robinson, que hoje é secretário de Comunicação, Afonso Florencio, que fez parte da mesma chapa que eu fiz, Júlio Rocha, eu fui presidente do diretor acadêmico da Faculdade de Direito, Júlio Rocha foi o vice, depois fomos para o DCE juntos. Portugal, Alice. Alice, Portugal, Lídice da Mata, que eu fui, quando ela ia saindo, eu ia chegando. Nós tínhamos Arthur Maia, fez um movimento estudantil também na parte da Faculdade de Direito, e outros tantos. O João Henrique tem um período que fazia economia na UFBA. Quer dizer, olha quanta gente que hoje norteia a política baiana, não é? Minha preocupação, que isso está muito evidente, é que é um desgaste muito contundente. Por exemplo, o movimento sindical, essa pesquisa que saiu na tarde da semana passada, mostrando a perda de credibilidade do movimento sindical. Do outro lado, a perda de credibilidade do parlamento. Aí, do outro lado, o movimento estudantil, sem oferecer novos quadros, como oferecia antes, para o processo político de construção de lideranças. E aí a gente fica um pouco preocupado com isso. Mas as coisas vão ter que se ajeitando. Acho que a gente tem um papel importante agora, nesse momento da história, principalmente nós que estamos vivendo essa nova dinâmica do PT de ser governo, né, em vários estados, de ser governo federal, de fazer com que as construções que antes eram objeto das nossas lutas, agora sejam objeto das nossas realizações. Acho que nós temos um papel importante que, no decorrer do tempo, vai consolidando o processo democrático, e talvez isso que seja a maior esperança de que nós tenhamos lá na frente uma reformulação de valores. Vamos dar um pulo em feira. O senhor veio de feira, vamos voltar para a feira? Olha, não fala em feira não, que quando eu cheguei, tem uma coisa, eu gosto de Salvador. Eu gosto de Salvador, estudei faculdade de Salvador, morei na RUF ali no Barris, conheço a cidade baixa ali na palma da mão, coisa do terreiro, essas coisas assim. Gosto bem da Salvador, da Cidade Baixa, do Pelourinho, das tradições campo, das tradições ali, da briga para manter a estrela a igrejinha do Rio Vermelho, junto com o Germe ali, junto com o Saraiva.
daquela época, Zanguanais dava muito apoio àquela luta. Já Salvador por dentro. Por dentro. Agora, mas eu não consigo me sentir um cidadão de Salvador. Não consigo. Quando eu chego em Feira de Santana, ali perto do Parque de Exposição, eu estou voltando para casa. Estou voltando, sabe, estou voltando para o lugar que eu o repouso do guerreiro. Ali eu fico descansado, eu gosto, me sinto bem, é uma coisa incrível, rapaz. Eu me lembro que nos primeiros 15 dias que eu passei, quando eu vim para Salvador, veio meu irmão. Eu passei no vestibular primeiro de Física, em 84, aí vim fazer Física, depois 2 anos depois fiz Direito. Vim fazer Física para fazer Elétrica. Eu vim à escola pública, da escola técnica, e não tinha como passar em Elétrica de primeira. Fazia Física, estudar, fazer Elétrica. Eu queria fazer Elétrica, pensava fazer projeto elétrico. E me lembro que passei 2 anos em Física, mas no primeiro dia que eu vim, no ônibus da empresa São Paulo, a gente veio chegando em Salvador ainda tinha muita palafita ali, muito barracão. Perfeito. E de noitinha aquelas luzinhas, meu irmão me disse, isso aqui não é presépio não, viu? Nem é bonitinho por causa dessas luzinhas, isso aqui é pauleira. E Salvador é um grande enfrentamento para nós. Eu vou para a Cidade Baixa, você vai para a RUF, a gente vai se reencontrar em Feira. É mais ou menos isso. Então, passei 15 dias em Salvador. Eu tive uma saudade tão violenta de casa, de meus amigos, de tudo que eu vivia. E também tive um impacto muito grande de morar em República, almoçar em restaurante universitário, na época com dificuldades econômicas, aquela situação extremamente dura, difícil de um estudante de família pobre, numa cidade grande. Mas quando eu voltei, 15 dias depois, que eu cheguei perto do Parque de Exposições, as lágrimas me vieram nos olhos, de felicidade de voltar para a feira. Isso está tão marcante em mim, que é como quem diz, você é daqui. Você vai rodar por lá, vai aprender a viver um bocado de coisa, vai se aprimorar profissionalmente, como hoje faço, mas eu penso em voltar para a feira. Sempre. De repente eu fiquei assim meio travado nessa entrevista, porque você conseguiu me emocionar aqui, outra faceta que eu não conhecia, o Zé Neto Doce, o doce parlamentar Zé Neto. Mas vamos ficar um pouco em feira. Essa feira que você não consegue se desgrudar dela. Você nunca disse, deputado, mas é evidente que essa coisa da história política e da trajetória a gente constrói, não é verdade? Um pouco do sertão, gente. Você para conhecer fulano tem que comer uma saca de sal. Minha avó dizia. Para conhecer a boa companhia tem que comer um salzinho junto. Pois é, e Feira de Santana de repente comeu essa saca de sal com o senhor. E ela está preparando, nessa virada da sua história, da sua trajetória política, um embate que deve acontecer do ponto de vista eleitoral.